primeiro episódio da temporada do podcast Livro Aberto. Eu sou Ti Ramires, terapeuta especialista em desbloqueio da ambição feminina, e eu ajudo mulheres que querem crescer profissionalmente sem culpa e sem abrir mão da maternidade. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre quem nós éramos antes de ser mãe. E nós temos uma convidada muito especial, direto da Serra Gaúcha, Lisiane Brock. Lise, se apresente aí. Boa tarde. Bom, meu nome é Elisiane, nascida e criada aqui em Gramado, tenho 43 anos, não tenho problema nenhum em dizer a minha idade. Hoje sou casada há 17 anos, sou mãe de uma guria de 10 anos, vai fazer 11 mês que vem, e tenho muito orgulho da minha vida até aqui e espero ter daqui para frente também. Ah, então tá, que bom. E que bom que tu falou essa questão, né? Não me importa de falar a minha idade. Eu confesso que é uma coisa que eu tenho conversado bastante com algumas mulheres, que até em questão que eu tô já fazendo análise, já não tá na hora de fazer botox, essas coisas assim, né? Porque eu nunca fiz. E normalmente, quando eu falo que eu nunca fiz, a primeira coisa que a pessoa fala, meu Deus, tu é louca? Tem que começar a fazer com 25 anos. Aí eu falei, tá, mas aí tu começa a fazer com 25 anos, só que tu chega nos 40, 45, e aí tu fica com uma expressão que parece que tu tem 60, mas fica com cara de 45, mas aí eu vou ficar com a mesma cara que eu tenho? Pra mim não faz sentido. E por mais que falem, não, mas olha só, eu olho e assim, honestamente, eu me sinto mais jovem que aquela pessoa que eu tô vendo ali, que já tá fazendo, né, Botox há muito tempo, mas agora tá me incomodando em foto. Aqui não aparece muito no vídeo, não, mas em foto tá me incomodando algumas coisas. Tem coisas que eu não gosto, por exemplo, quando, né, tô cheia de ruga aqui, fica muito franzido. Mas eu fico pensando sobre isso. Eu não tenho problema em assumir a minha idade. Eu me sinto muito feliz com 44 anos, porque eu acho que isso faz parte da nossa história, né, Lizzie? É quem nós somos. A Sim. gente construiu uma vida até aqui. Não, e depois assim, todas as marcas que a gente tem no corpo Uhum, são partes da nossa história. uhum. Eu também não tenho nada disso. Eu morro de medo. Sempre tive medo de fazer essas coisas, porque assim, botar um botox, e se me der uma alergia do botox, Uhum. como é que eu vou tirar ele depois por causa da alergia? Né? A pessoa é alérgica à picada de mosquito, Uhum. que é quase uma coisa Ah, também natural sou. que conta, Eu né? também sou. Imagina com botox daí alérgica, ou começa a cair. Não, não, deixa cair naturalmente. Depois, quando tiver lá seus 60, 70 anos, que tiver muito caído, precisa muito. Então vamos ver se a gente faz alguma coisa, senão vai deixar assim mesmo. Ai, meu Deus. Eu vou ver ainda como é que vai ser. Tô conversando, tentando encontrar uma profissional que eu veja que faz algo mais natural possível, porque a última coisa que eu quero na vida é que as pessoas não me reconheçam e que eu não me reconheça. Que eu me olho no espelho e Uhum. digo. Assim, e outra coisa que eu não quero também, ficar com cara de 30. Ai, tu vai rejuvenescer e ficar com cara de 30 anos. Eu já tive 30 anos. Tava maravilhoso. É? Tá lá, tá tudo certo. Foi, passou, eu não tenho mais. E tá tudo bem, né? Agora eu assumi isso. Mas, isso não quer dizer que não é vaidosa ou não quer se cuidar, mas é só que realmente se aceita, né? E aceita a sua história, né? E é por isso que eu decidi criar também esse podcast, Lise, para todas as mulheres que estão assistindo, porque a gente vai criando tantas caixinhas que vão colocando que a gente precisa se encaixar, que a gente precisa pertencer. E a verdade é que cada vez mais a gente se afasta de quem nós somos de verdade. E até por isso, assim, que essa primeira temporada do podcast são 4 episódios. Cada episódio vai ter uma convidada especial para a gente conversar sobre um assunto, mas o tema principal é sempre carreira e maternidade. Só que eu quis começar do princípio, né? Quem nós somos antes de tudo, antes da carreira, antes da maternidade. E por isso que esse episódio número 1 é realmente para a gente conversar, para a gente se lembrar, para a gente meio que voltar no tempo de quem nós éramos antes de ser mãe. Será que alguma coisa ficou? Será que alguma coisa se perdeu? Será que alguma coisa ficou melhor? Ficou pior?
porque no fundo, muitas das mães que eu atendo, principalmente no consultório, que reclamam que estão se sentindo cansadas, exaustas, perdidas, tudo mais, quando tu vai perceber e tu encontra lá a raiz desse problema, a maioria sofreu um esvaziamento de si mesma. Elas não sabem mais quem são. Então, tem algumas perguntinhas, né, Lizzy, para ti hoje. E eu acho que a pergunta já ajuda, né, a gente a voltar naquele momento. Eu sempre falo uma frase desde muitos anos já, que pergunta certa importa mais que resposta pronta. Então, quando a gente faz a pergunta certa, a gente começa a acessar as memórias e informações que no dia a dia a gente não acessa, né? A gente esquece. Uhum. Então, vamos à pergunta número 1, tá? Sim. Se tu pudesse marcar um café com a Lizzie do passado, tu falou com ela, Lizzie, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Vamos marcar um café? Daí tu marcou um café com a Lizzie do passado, tu sentou ali na frente dela, e claro, né, que ela vai estar bem diferente de ti fisicamente, porque já passou alguns anos. E aí, o que que tu acha que ela te contaria? Que ela falaria sobre si mesma? Se tu perguntasse pra ela, como é que tu tá? Como é que são as coisas? O que que tu sente? Que ela falaria sobre si mesma? Aquela Liz do passado. Bom, aquela Liz do passado, ela não estaria com café, né? Ela estaria com um copo de cerveja, alguma coisa assim, né? Já E gostei. eu estaria agora lá com um café. Aham. Já é uma Mas mudança, né? Olha só. saiu dessa. Não que eu deixei de beber, não foi Uhum. isso. Mas o negócio agora, depois que a gente é mãe, a gente começa a controlar um pouco as coisas, né? Uhum. E com a idade também, não só o fato de ser mãe agora, de ser uma mulher casada agora, né? Ter outra visão, outra cabeça, mas a idade vem junto. Uhum. E aí, coisas que tu fazia com 20 anos, tu não faz mais com 40 anos. Uhum. E é natural de todo mundo. A gente não tem mais aquela energia toda. Um... Então, ela estaria lá com uma cerveja agora. Uhum. E o que que ela me contaria? Isso. O Ela que me que ela te contaria, contaria sobre ela? O que que ela ela, gosta? O con- que ela faz? O que ela sente? ela contaria que ela tem muitos sonhos, Uhum. mas sonhos assim, ela imagina o marido perfeito, né? A primeira coisa que ela pensa quando ela conhece um cara é uma coisa que eu sempre pensei assim: se eu for me casar com ele, ele precisa baixar a tampa do vaso. Precisa, precisa. Eu não. Olha, pode ser o homem perfeito, mais perfeito do mundo, mas se ele não baixar a tampa, eu não caso. Não quero. Então eu dava um jeito dele ter que ir no banheiro. E depois que ele ia, eu ia atrás ver. Ah, não baixo, não. Então, tchau, querido, pode É um ir, vamos teste. passar. Vem Hã? aqui, se tu passa no meu teste, vem aqui. É. Era assim. E ela sonhava, porque ela passou por dois alagamentos, né? Um no Natal e outro no final de ano, Uhum. de um ano, de um lugar onde ela morava. Uhum. E aí ela passou sozinha isso. Nossa. Ela saiu da casa da mãe dela com 18 anos e ela foi morar com duas amigas. Depois ela saiu desse apartamento com as duas amigas e foi morar sozinha no Uhum. centro de Canela. E ali ela passou um ano bem, tudo tranquilo, em questão assim. E quando chegou o Natal, choveu demais e alagou a casa. Uhum. De noite. Começou a chover de noite. Ela Gente, imagina. passou, é, e entrava pela parede do quarto, entrava. Então ela acordou de madrugada com água no meio da cama. Uhum. E aí começou a levantar móveis e tudo sozinha. Não sabia se tinha mais água dentro de casa, tanto que ela chorava, ou Uhum. da chuva que estava entrando, né? Uhum. Deu, passou, secou tudo, tirou a água. Quando veio o ano novo, outra chuva, Nossa. né? Entrou tudo de novo. E, e aí ela teve que ser forte mais uma vez Uhum. para passar por isso, para achar outro lugar para morar,
porque a cada chuva que viria próxima, ela sabia que ia entrar água de novo, Uhum. porque era um problema na estrutura do prédio. E, e aí ela ia me contar que as coisas iam dar certo, que todos os planos que ela tinha de ter uma família, de ter uma casa própria, da casa como ela imaginava a casa, que ela queria uma casa com 2 pisos e de madeira, tudo como ela imaginava, as coisas iam acontecer. Uhum. Algumas ainda não aconteceram, né? Mas vão acontecer. Tem tempo ainda, né? É, não, tem bastante tempo. Eu acho que seria isso. Ela também, eu acho que ela diria que eu deveria cuidar mais da minha alimentação. Uhum. Porque eu, com 20 anos, eu comia a hora que eu sentia fome. Uhum. Eu não tinha horário para comer, eu trabalhava o dia todo, estudava de noite. Mas eu não tinha aquele horário fixo de agora é a hora do almoço, eu tenho que sentar e tenho que comer. Uhum. Agora é a janta, eu tenho que sentar e eu tenho que... Eu não tinha isso. E eu também não tinha uma alimentação saudável. Na Uhum. frente da onde eu trabalhava, tinha uma lancheria. Então era pastel todo dia, era risole todo dia, era só besteira todos os dias, né? E E nem aí, engordava, né? café. Hã? E nem engordava, né? Não, não. É bom Porque ser aí jovem. chegou. E aí, ela, na época disso tudo, ela trabalhava numa clínica médica. Uhum. Então, ela tinha acesso aos médicos, ela se consultou, conseguiu uma receita de um remédio controlado para emagrecer. Uhum. E ela tomou esse remédio. Uhum. Tomando esse remédio, depois de alguns meses, ela começou a dormir apenas 3 horas por dia. Nossa, nem Então, descansar. ela dormia das 3 da manhã às 6 da manhã, a hora Meu. que ela tinha que levantar para ir trabalhar. Eu não tinha sono antes, né? Uhum. E aí, com isso, ela começou a ficar doente. Uhum. Vitamina? Zero no organismo, né? Já não comia. O que tinha ainda foi saindo junto com o remédio, junto com tudo. E aí, ela teve vários problemas, assim, no organismo em si, Uhum. mas nada fisicamente por externo, era tudo interno, né? Era falta de vitamina, era ressecamento de intestino, porque não come, não tem nada para sair. Uhum. E aí ela teve que ter a coragem de ir à força de parar com esse remédio Uhum. para continuar viva. Uhum. Nossa, mas ela já era, tu vê, né? Às vezes, né, Liz, a gente acha que quando vai conversar com a nossa versão, né, um pouco mais nova, ou principalmente antes de ser mãe, a gente sempre imagina mais ou menos isso, não no sentido da história, mas do comportamento, né? Uhum, Porque o que que é o comportamento mais jovem, né? E daí já trazendo um lado mais terapêutico mesmo, é o terapeuta da inconsequência. Porque realmente a pessoa mais jovem, ela não consegue enxergar a consequência do que eu estou fazendo. Ah, se eu fizer isso, a consequência é isso. Não existe essa racionalidade, né, de colocar uma reflexão nas coisas que faz. Mas mesmo assim, com essa inconsequência, né, das coisas assim que tu precisou fazer ou fez para se proteger, para se cuidar e tudo mais, tu já teve que ser muito forte muito cedo, né? uhum. E às vezes, a gente vai conversar mais nas perguntas ali, mas isso já pode ter começado a criar uma casca em ti. Sim, mas assim, antes ainda, quando eu era criança, Uhum. os meus pais se separaram, eu tinha 6 anos. Nossa, bem novinha. E a minha irmã tinha 2 anos e meio. Uhum. Então, o pai saiu de casa e a mãe teve que sair também para trabalhar, porque ela precisava ter dinheiro, né? Ela trabalhava em casa, de casa, ela fazia tricô para vender, Uhum. mas aquilo não dava para sustentar uma casa e 2 crianças. Uhum. Então, ela teve que sair trabalhar. E aí, a partir do momento que ela foi, quem ia cuidar de nós? Quem ia cuidar da minha irmã de 2 anos e meio? Que tem que ajudar a trocar, Uhum. tem que ajudar a comer, tem que ajudar a ir no banheiro. E aí ficou para mim fazer isso. Nossa. Então eu trocava ela, cuidava dela, dava, a mãe deixava
um café da manhã pronto ali, mas eu tinha que esquentar a mamadeira, eu tinha que fazer alguma coisa ou outra, né? Eu tinha que ter uns horários. Então, desde muito pequena, eu sempre tive que ter horários para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro. Uhum. E a responsabilidade de cuidar de uma criança, né? Sim, teve E que ser aí, responsável bem cedo, porque na verdade, assim, tu também era uma criança. sim, E quem sim. cuidava de ti? Pois então, Uhum. né? Uhum. E aí, o que que acontece? Isso acontece muito até hoje em dia, né? Principalmente na nossa geração, assim, a gente escutar os mais velhos falarem para os nossos filhos. O mais velho cuida dos pequenos. Uhum. Por que que a criança mais velha precisa cuidar dos pequenos? A responsabilidade não é dela. Uhum. Ela não tem que cuidar dos pequenos. Ela tem que brincar junto com os pequenos. É claro que Uhum. a gente vai ensinar ela Ela a pode, não ela pode ser companhia, mas ela não, e ela pode de vez em quando ajudar e tal, porque, né, contribuir, mas não sozinha. Sim, Mas ela não pode ter a obrigação, porque ela também precisa ser protegida. Mas eu acho é. também uma coisa muito comum daquela época, dos nossos pais não terem esse conhecimento, porque quando a minha irmã nasceu, eu tinha 9 anos e meio, e a minha mãe também. A minha mãe fala que tinha uma babá que cuidava, mas eu lembro que era um período muito esporádico, assim. Eu lembro que muito eu ficava sozinha com a minha irmã, eu era 10 anos de diferença. E eu Uhum, hoje fico chocada. E tu vê como é uma coisa que eu, como adulta, eu entendo a necessidade, olhando para trás, eu, racional, hoje entendo, mas criou algo muito pesado que eu nunca quis fazer isso com a minha filha. Agora que a minha filha tem 18 anos, que teve 2 vezes que eu saí para jantar com meu marido e ela ficou com o Lucas, assim, que ele tem 6 anos. Mas uhum, desde assim que ele nasceu, eu nunca coloquei essa obrigação dela de, tipo assim, tu vai cuidar do teu irmão porque eu sabia o peso que era isso. É, o é. peso da responsabilidade, porque eu já tinha 10 anos, eu me lembro. E talvez tu lembre mais ou menos, mas talvez tu nem lembre tanto de várias coisas que tu teve medo, se sentiu sozinha, se sentiu abandonada, né? Sentiu que não era vista e que a tua irmã, na verdade, acabou ficando assim que é como se tu já tivesse que ter colocado a maternidade ali em ti mesma, né? Uhum, Às vezes até a pergunta, quem tu era antes de ser mãe, talvez no fundo seja muito difícil para ti, porque talvez você já começou a trabalhar a maternidade aos 6 anos, né? é. E aí, quando eu cheguei lá na adolescência, que eu saí de casa, que eu senti essa liberdade, que eu estava livre de não ter que cuidar de mais ninguém, além de mim mesma, Uhum, eu tirei todos os horários. uhum, Claro que eu cumpria os horários de serviço, de faculdade, essas coisas assim, eu cumpria. Mas outros horários pessoais meus, eu não cumpria. uhum. Sabe? Chegava final de semana, eu não queria saber que hora que era, que hora que eu tinha fome, que hora que eu não tinha. Ah, eu preciso levantar porque tem sol e eu tenho que lavar roupa. Não vou, tem a semana inteira para secar a roupa. Não Vou vou me dormir. preocupar com isso. Vou dormir. Aí tu te rebelou, né? Tipo assim, agora que se Sim, dane, agora eu vou fazer por mim só, eu não tenho que cuidar de ninguém. é exatamente, exatamente. E aí que é o normal a gente perder o equilíbrio, né? Que nem eu Uhum, falo, é muito engraçado porque quando um paciente resolve um problema, é muito comum que no início, os primeiros meses ali, as pessoas ao redor ficam meio assustadas, porque a pessoa é como se ela tava com aquela coisa trancada, e daí no começo é como se ela tá aprendendo a andar. E quando a gente tá aprendendo a andar, a gente cai, tropeça, se segura no sofá, segura. Então a gente não sabe correr. Então, até a gente aprender a correr, a gente dá uns tropeços. Então, a gente às vezes fica meio de bate-pronto, meio grosseiro com as pessoas, e as pessoas ao redor não entendem, né? E sabe que essa é uma das fases mais difíceis da terapia, eu acho, que é aí que eu acho que a gente tem que estar do lado do paciente, tem gente que não fica nesse lado, que é a pior parte, onde a pessoa corre o risco de voltar atrás. Porque a gente quer que as pessoas nos amem, né? E a gente ama as pessoas. Então a gente vê que as pessoas estão se magoando, a gente pensa, não, acho que eu vou retroceder e voltar, porque, coitada, né? Então eu fico pensando assim, né? O quanto a gente tem que se equilibrar, e se colocar em primeiro lugar, se priorizar para conseguir passar por isso, né?
Mas no teu caso, agora eu fiquei pensando realmente, assim, a maternidade, ela já veio em ti desde cedo. E tu sabe quando tu falou ali que, daí tu quis cuidar de ti, tu não queria te perguntar, se preocupar com o tempo, né, com controle, com o horário. Eu fico pensando o dia que meus filhos já forem grandes e forem viver a vida deles, e a tua filha também, né? Será que a gente vai dar uma Uhum. surtada também, assim, também? Tipo assim, tô livre! Como é que vai Eu ser, acho que sim. né? Olha, olhar pro marido, amor, eu quero viajar, quero fazer tudo, quero jantar fora todo dia. Eu fico pensando, será que vai dar uma Vamos. surtada dessa, né? Eu acho que sim. Eu acho que a gente só vai voltar quando apareceriam os netos, É, eu fico né? pensando nisso. Que a minha filha tem 18, tá saindo de casa agora, vai morar sozinha, em Gramado, inclusive. E aí eu já tô sentindo a síndrome do ninho vazio. Só que aí quando eu me dei conta, eu falei, é uma filha, tá vendo a vida dela. Nossa, já dá um respiro pra mãe, tipo assim, fiz alguma coisa certa, né? Porque sucesso de uma Uhum. mãe pra mim é os filhos voarem com as próprias asas. Mas aí eu olhei pro meu pequeno e pensei assim, só de escola tem mais 12 anos, né? Aí eu comecei. Aí já me deu um cansaço, sabe? Já sentei assim, já me deu um cansaço. Eu falei assim, 44 mais 10, 54, 56. Eu falei, caramba, mas aí eu acho que eu vou estar mais cansada ainda, né? Aí tu começa a fazer a conta assim, nossa, daí quando ele tiver 12 anos, mais ou menos, vai entrar na puberdade. Aí vai vir toda aquela crise, aquele negócio de não, ninguém gosta de mim, ninguém quer ser meu amigo, né? Aquela coisa toda assim que eu tô passando agora. Ai, daí a gente pensa, né? Que hora que passa isso? Segundo, minha mãe disse que quando eles mais crescem, mais velhos, mais problema dão. Eu discordo, tá? Mas é o ai, ai. Agora sim, passando para uma próxima pergunta, né? O que que tu acha que daquela Lizzie ainda existe hoje em ti? Que tu vê assim, nossa, aqui ainda ficou aqui que, né, que sou eu mesmo, continua aqui, mesmo sendo mãe, casada, tudo mais. O que que tu acha? Eu acho que, bom, o gosto por beber, né? Não tem me dizer assim, porque faz mal, porque não sei. Eu não quero saber se faz mal, é bom. Mas não bebe porque engorda. Não quero saber. Vou, né? Um copinho eu vou, sabe? Isso veio junto comigo. Veio junto. Eu fumo também. Não, só que assim, eu não fumo no mesmo ambiente em que minha filha tá. Uhum, Meu marido também fuma, a gente não fuma dentro de casa, a gente só fuma na área, porque é uma criança. E uhum, mesmo quando a gente está com amigos aqui, que ela não está em casa, a gente não fuma dentro de casa porque eles não são fumantes. Então eu tenho essa noção de que eu não tenho que passar isso para eles, né? Eles não têm que nem que maturidade sair com. dá essas noção, assim, né? Nem sair daqui com cheiro de cigarro e nem eles ficar cheirando aquela fumaça que eu tô fazendo, né? Uhum, E outras coisas, assim, essa força de uhum, que, nossa, chegou um momento difícil, eu preciso passar por isso aqui, eu preciso resolver isso daqui uhum. para voltar a ser bom. Eu É, acho que isso veio. eu imaginei que isso é muito claro em ti, que ficou assim, essa resiliência, né? Essa força aí. Uhum. Que bom, né? Que bom que que permaneceu, né? E assim, e o que que tu acha que não existe mais nada daquela Liz em ti hoje? Tipo, nossa, parece que morreu assim essa parte de mim. Parece que ficou muito longe. A Lise festeira, mas a festeira de festas fora de casa, Uhum, sabe? De ir para baile, de ir para rodeio, de ir para. Claro, não existe mais hoje, né? Danceteria, não existe mais aqui, né? sim, Essas, sim, sim. essas coisas assim, né? Hã, eu escutava funk, Nossa, eu eu fugi. dançava, Mas eu também dançava funk. né? Hoje em dia eu não O posso nem El ouvir. Oi, o Jesus. El o El Tchan, né?
A gente fazia as coreografias dos pés à cabeça, assim, Dançava tudo. na boquinha da garrafa. Sim, todo lugar. Competia com as amigas, quem é que, né, dançava melhor, tudo. Não, isso não tem mais. Primeiro, o corpo já não permite mais. É, Se desceu eu o tabu. tentar, se eu descer lá embaixo, eu fico. Não tenho mais. Nossa, chega 9, 10 horas da noite, eu quero mais é ficar no meu sofá. Tá Não, cansada. não, cansadíssima. Não importa se é inverno ou verão, se tá quente ou se tá frio. Eu não quero sair. Uhum. Antes eu queria estar o tempo inteiro na rua, que fosse fazendo, sei lá, qualquer coisa, andando nas calçadas. Não quero mais. Tenho pavor de ir no centro. Pavor. Será que é uma coisa meio normal isso? Eu fico achando que é porque eu sou assim, quanto mais velha eu fico, menos pessoas eu quero conviver, mais silêncio eu quero viver e menos de casa eu quero sair. E daí eu É, acho que eu acabo atraindo pessoas parecidas comigo, que a gente se conecta e pensa parecido, mas ao mesmo tempo, as poucas vezes que eu saio de casa, eu vejo na rua as pessoas assim. Esses dias que eu fui fazer alguma coisa de noite eu tô sempre em casa, é muito difícil. Assim, se eu vou fazer algum programa com o marido, a gente escolhe, tipo, happy hour ou almoço, porque eu tenho refluxo, já é da idade, né? Então, eu sou obrigada a comer cedo, eu não posso comer depois das 7 da noite, então eu vou jantar às 6 da tarde, é estranho, né? E aí eu fico pensando nisso, eu vejo, só que daí eu fui olhar a rua e falei, caraca, os restaurantes lotados. E aí os cafés também lotados. E a rua lotada de gente correndo. Eu falei, ai, que bonito, né? Queria ser essa pessoa, mas não sou, né? Falei, que bonito, as pessoas de noite correndo. E é tudo pessoa mais velha. Eu falei assim, eu acho que o meu grupinho é da terceira idade. eu acho que nós somos das antigas ainda. Pois é. Mas assim, mas uma coisa é bem engraçada. Eu sempre gostei de pessoas, mas eu percebi que eu tô. Não é que eu tô desgostando de pessoas, mas eu não gosto de muitas pessoas ao mesmo tempo. Se eu vou no Uhum. shopping, por exemplo, eu amava shopping, meu Deus, adorava shopping. Agora eu vou no shopping para ir no cinema, eu meio que já saio do elevador no andar do cinema, vou no cinema, já saio e vou embora. E se eu tenho que comprar alguma coisa, eu sei o que que é, eu vou naquela loja, eu já olho no mapa onde é que é, eu entro na loja, eu já olho, ah, aquilo que eu quero, eu vou. Não me vem com descer para provar um monte de coisa, que daí eu já me confundo. Não, eu vim comprar isso aqui, outro dia. E eu já vou embora porque. E eu chego em casa exausta. Sério. Aham. Parece que eu fui numa maratona. Porque é aquela energia, mas eu não sei também se depois da pandemia a gente ficou ainda pior, né? De se acostumou em casa, sabe? Com silêncio, né? É, eu não sei se foi, eu acho que para mim já veio antes da pandemia até. Hum. Porque como eu sempre trabalhei no centro e porque eu moro no interior. Uhum, Eu chamo de interior. Faz pouquíssimos anos, assim, menos de 5 anos, que uhum, virou zona urbana, aqui onde eu moro. Mas se não, sempre foi zona rural. E uhum, na minha cabeça continua sendo mato. uhum. Ai, Então eu digo, ai, mora onde? Mora no mato, ai, meu né? sonho. Um dia eu vou morar no mato também. É, eu gosto de mato. Agora estão construindo um prédio aqui perto de casa, que assim, mas eu olho pro prédio, ai, não gosto. Aí eu vou para a janela do quarto da minha filha, abro a janela, é mato. Maravilhoso. Ah, nem horta, né? Parece construir um prédio no meio do mato. Até estranho, né? Não, horrível. Ai, E aí eu gosto de ficar no meio do mato. Nunca, eu não me lembro um dia na minha vida que eu tenha gostado de ir em shopping. meu Deus. Não gosto. Primeiro que eu acho as coisas muito caras. Uhum, Eu não sou fã e nem assim me importo se a blusa que eu estiver usando, se a bolsa que eu estiver usando tem marca ou não tem marca. Para mim não me interessa. Se eu gostei do negócio, o negócio é aquele que eu quero. uhum, Mas eu também não dou, eu não sei se isso pela criação assim de controlar o dinheiro, né? De uhum, sempre primeiro tu tem que ter o dinheiro para pagar as contas fixas do mês para te comer e para te vestir. Depois tu vai pegar o que sobrar uhum, para diversão, uhum. né? Assim eu fui criada. E aí, quando eu fui morar sozinha, eu precisava ter esse controle, Sim. porque eu não podia ter.
Primeiro eu vou gastar para ir no baile. Depois, se sobrar dinheiro, eu pago a luz. Não dava. Eu O precisava corpo primeiro. tem que comprar comida e depois, né? Claro, eu preciso primeiro me manter. Tô com isso aqui, eu vou me manter durante o mês até o próximo pagamento? Vou. Então, quanto sobrou para diversão? Ah, sobrou isso aqui. Tá, então isso aqui eu vou dividir, e vou ver o que que eu posso fazer com isso aqui, né? E aí, eu nunca fui de assim, ai, preciso dessa calça aqui que é da Hering. Uhum. Não, tem uma calça parecida que é de sem marca, vai essa parecida mesmo. Uhum. Sabe? Não, não me preocupo assim nesse status, de ter esse Eu acho status. que tu não te importa muito, talvez, com o que as pessoas vão pensar, né? Até por tudo que já passou na vida, assim. Tipo assim, Não. né? O que elas pensam ou não afeta quem eu sou. Hoje não afeta. Hoje não afeta. Uhum. Nessa questão de vestir, de morada, ou, né, dessas coisas assim, Uhum. nunca me afetaram. Uhum. Mas na questão de. Porque desde muito pequenininha eu sempre escutei da minha avó. Tão bonita, mas é gorda. Nossa. Sempre. A vida inteira eu passei escutando. Ah, sim, ela é muito querida, muito bonitinha, mas ela é gorda. Então, isso me afetava. E aí, acho que por isso que eu comecei a tomar aqueles remédios lá. Não digo Ia ser adolescência, gorda, né? porque eu não podia ser. Porque eu escutava também, gorda, tu não vai arrumar serviço. Uhum. Como que tu trabalha numa clínica médica e tu tá gorda? Uhum. Então, aquele negócio não fechava. E aí foi que eu tomei o remédio, claro, eu já tinha, não era mais adolescente, mas tinha 20 e poucos anos, né? Uhum. 22 para 23 ali. E hoje não me É, afeta mais. ainda, até os 25 é considerado adolescente ainda. Então, Ah, então eu era adolescente. ainda podia, viu? Ainda tinha essa desculpa. Ah, então, e aí hoje isso não me afeta mais, Uhum. né? Se alguém me fala, eu digo, tu me carrega no colo? Não, né? É tu que leva a comida para mim dentro de casa? Não, também. Então, Vai né? cuidar da sua vida. Se Mas meus tá exames. bem forte, eu acho, Lizzie, de muitas pessoas. O que eu acho difícil, às vezes, de aceitar é quem, pessoas dos dias de hoje, ainda ter essa crença, né? Eu ouvi Uhum, recentemente de uma amiga minha falando que ela não iria me indicar como terapeuta porque eu estava acima do peso. E aí, como eu teria credibilidade como terapeuta estando acima do peso, sendo que eu não trabalho com emagrecimento, né? Eu trabalho com mentalidade feminina, desbloqueio da ambição feminina, e eu acredito que em tudo aquilo que eu trabalho com meus pacientes, eu vivo na minha vida. Existe uma coerência. Até porque, ao contrário do que as pessoas pensam e tem muito estigma, principalmente na psicologia, falando assim que a pessoa é obesa por X, Y, Z. Coloca numa caixinha, tem 5 coisas que tu pode ser obesa. Então, quando tu senta, às vezes, na poltrona de uma psicóloga, de uma terapeuta, ela meio que tenta te encaixar naquelas 5 coisas. É a mesma uhum, coisa que tu vê um horóscopo de manhã. Tu lê aquilo aí, tu pensa, hoje vai ser um dia bom. E aí, o dia Aí tu acredita que o dia vai ser bom, tu já começa com uma energia mais positiva e tu já foca nas coisas boas do dia. E às vezes aconteceu um monte de BO que tu não enxerga porque tu focou naquilo ali. Ou então tu lê o teu horóscopo no final do dia, aí aconteceu coisas boas, coisas ruins, aí fala que teu dia foi bom, a mesma coisa. Tu lê assim, ai, verdade, meu dia foi muito bom, aconteceu isso, isso, isso. Mas tu não deleta, tu tenta, tu força pra encaixar, pra uhum, pra caber. uhum, E é a mesma coisa que eu me preocupo muito em relação a isso, à obesidade. A pessoa senta na cadeira e aí a terapeuta psicóloga fica tentando encontrar na história dela como eu encaixo nesses 5 itens. E tu sabe que eu já vi casos não comigo, mas com colegas de psicólogas, inclusive, que fizeram a mulher acreditar que ela tinha sido, né, tinha acontecido alguma coisa com ela, né?
Uhum. Pessoal, assim, eu tenho que cuidar das palavras aqui, né? Que senão ele cai. Sim, é. Mas assim, fizeram, a pessoa não lembra, não sabe de nada, mas fez a pessoa acreditar. Tu acredita nisso? Para poder encaixar, porque dizem que esse é um desses motivos, assim, que poderia ser. Aí tem alguns outros também, mas assim, a primeira coisa que eu faço quando a pessoa senta na minha frente é me despir do julgamento e ver o que que aconteceu com ela. Às vezes, pode ser, vou botar uma coisa bem boba, tá? Às vezes tu pode estar acima do peso simplesmente porque tu te afogou e tu não foi acolhida o suficiente naquele momento. Tipo, tu, sabe, não tem nada que ver uma coisa com a outra. Uhum. Às vezes foi porque tu ficou trancada no escuro 24 horas. A comida, ela é apenas a fuga que tu encontrou mais fácil, que tu te adaptou para não olhar para aquela dor, para aquele trauma. Então, que poderia ser, por exemplo, tem gente que malha em excesso. E aí a gente, no mundo da saúde, onde inclusive a magreza extrema voltou a ser uma pauta, magreza demais, né? E até as Sim, mulheres estão ficando tão cabeçuda porque não comporta pro corpo de uma mulher, né? Não tem como tu pegar a gente hoje e encaixar um corpinho de criança. É esquisito, né? Então, assim, sim. não comporta mais isso. Então, o que acontece? Que a magreza virou essa extremidade e tudo mais. E tem gente, por exemplo, que começa a malhar e faz exercício, aí faz não sei o quê, e faz 10 tipos de esporte, um monte de coisa, e não se dá conta, no fundo, que também tá fugindo de uma dor. Ela está Nem, substituindo a nem alimentação sempre pelo exercício. por outro vício, no caso, né? Uhum. Tudo tem que ser saudável. Inclusive, tem gente atrofiando o músculo com exercício demais. Tem gente passando mal em academia, tomando um monte de suplementos, tudo mais em excesso. Tudo que é em excesso faz mal, até mesmo coisas boas. E às vezes, por ser uma coisa boa, que exercício é ótimo, né? Correr, ter uma vida saudável é maravilhoso. Mas por ser uma coisa boa, a pessoa não entende que aquilo ali também é uma compulsão. É. E esse é o problema, se tu não curar essa compulsão, do que faz tu ter aquilo ali. E pode ser problemas biológicos também, né? Ah, tem resistência Uhum. insulínica, a pessoa tem hipotireoidismo, a pessoa é realmente assim. Até uma coisa boa, por exemplo, às vezes na tua vida toda, todos os momentos bons de conforto foi com comida. Tipo, tua avó, sempre que tu tava, que tu via tua avó, era um monte de comida. Sempre que a família estava reunida, momento bom, era comida. Sempre que alguém te recebia ou te abraçava, aniversário era comida. A comida se torna um conforto tão grande pra ti, te faz tão bem, que na tua vida adulta tu faz o quê? Tu busca na comida o mesmo conforto. Tu vai comer. Não, não é que E teve alguma coisa horrível, foi uma coisa maravilhosa, que tu é, continua seguindo apenas. Só que a gente sabe que não é bom o suficiente, né? Que a gente tem que ter um controle, né? Que sim. apesar E de aí obesidade não é saúde, né? é. E aí o que que acontece? Tá certo? A obesidade é uma doença, né? Que precisa ser tratada. Uhum. Mas, como tu disse, nem sempre é por um motivo ruim, pode ser por um motivo feliz. Mas por que que a pessoa vai acumular aquilo no corpo dela? Porque ela não vai fazer exercício, ela não vai gastar o que ela comeu. Uhum. Se ela apenas gastar a mesma proporção de calorias que ela comeu durante o dia, ela vai tirar a gordura e o corpo não vai ficar aquele corpo esquelético. Ela Uhum. não vai virar aquela pessoa assim, só tem cabeça, aqueles. Vai ter Tu equilíbrio. olha, vai ter um corpo, vamos dizer, normal, Sim, saudável, né? né? Vamos usar a palavra Saudável. saudável, né? É. Então, mas isso, quando eu passei então a vida inteira escutando isso, né? Uhum. E teve um dia que eu estava na minha avó e a Mariane estava lá. E criança a gente sabe que tem, quando é bebê, geralmente é gordinho, fofinho, tem aquelas dobrinhas, coisa mais linda, né? Vontade de Uhum. morder aquilo lá. E a Mariane era assim. Uhum. Depois, quando começa a caminhar, a criança quer correr por tudo quanto é lado. Então, Uhum. ela vai gastar aquelas calorias, né? Uhum. Ela vai emagrecer. Uhum. Quando ela para, nos seus 4, 5 anos ali assim, ela começa a engordar um pouquinho de novo. Uhum. Tô dizendo isso conforme foi no caso da Mariane, né? Depende da Nem todas as idade, crianças. tudo, não. Meu filho agora tá na fase que ele É, não parou de gastar ainda.
A energia nunca acaba aqui. E a Mariane chegou naquela fase que ela parou de gastar e Uhum, estava engordando ali assim. Então, ela nunca foi uma criança gorda, uhum, mas ela é bem acima da altura para a idade dela. uhum, E ela é mais larga do que olhando, pegando agora, todas as colegas de aula dela, não só uma criança comparando com uma só, não, uhum, comparando com 10 coleguinhas de aula, uhum, ela é uma das maiores da sala. uhum, A estrutura física dela é maior. uhum, Então, não tem como ela ser uma pessoa, quando ela crescer, magra, pequenininha, miúda, uhum, estrutura miúda, e ser pequenininha. Ela vai ser uma mulher maior, ela vai ser uma mulher grande, uhum, mesmo que ela seja magra, que ela não tenha gordura corporal, né? uhum. E aí, quando ela estava ali nos seus 4, 5 anos, ela chegou, estava na minha avó, e minha avó olhou para ela e disse assim: Ai, tu vai ficar igual a tua mãe, gorda igual a tua mãe. Uhum. Aí eu olhei para a avó, daí eu disse: Por que que ela vai ficar? Não, porque isso passa de mãe para filha, porque não sei o quê, porque olha, eu fiz lipo, minha avó fez, não foi lipo, foi uma outra cirurgia antes da lipo, porque foi há 20 anos atrás, então elas tiravam tudo mesmo, né? Minha avó fez. Eu não tenho barriga. E olha tua mãe, olha tu tem. Daí eu disse, tá, vó, só um pouquinho, a senhora não tem porque tirou, Uhum. Faz plástica. né? A Né? senhora não tem porque tirou, porque se não tivesse tirado, tinha também. Uhum. E outra, a Mariane não vai escutar como eu passei a infância inteira ouvindo de ti que eu era bonita, mas era gorda. Então, essa foi a primeira e última vez que a senhora falou isso para ela. Não começou, Peguei. né, em ti, mas acabou em ti, né? E Pode. aí peguei ela no colo e saí. Uhum. Aí eu deixei ela lá fora, voltei para dentro e disse: se mais uma vez eu chegar aqui com ela, não importa o tamanho que ela esteja, a idade que ela tenha, e a senhora voltar a falar isso, a senhora nunca mais vai me ver. E nem ela. Uhum. E aí, para tocar um pouquinho mais nela, né? Eu disse assim: ela é a tua primeira bisneta. E eu sou a tua primeira neta. Então, ou acabou, ou tu não vai ver mais nós. Uhum. Aí não deixei ela terminar de falar, porque daí ia dar uma discussão ali, né? Uhum. Peguei ela e fui embora. Ela nunca mais ela falou nada sobre gordura para mim e para ela. Que bom, aprendeu. Nunca mais. É, mas eu acho que se eu não tivesse tido essa coragem de responder isso para ela naquela hora, ela teria continuado. Uhum. Com certeza ela teria continuado. Isso é uma coisa que eu quero aproveitar para deixar registrado aqui, Lizzie. É uma coisa que quando eu passei pela terapia, por esse tipo de formato de terapia que eu também passei, né, para sentir na pele como era. Uma coisa que ficou muito clara para mim é que a gente não pode, por exemplo, perdoar e aceitar tudo que nossos pais e avós fizeram. Porque a gente, hoje, com a maturidade, a gente olha e pensa, né? Tá tudo bem, eles não sabiam, eles não tinham acesso ao conhecimento, tava tudo bem. Mas agora todos nós temos acesso ao conhecimento, ninguém é Gabriela que não pode mais mudar. E eu acho assim que a gente aprende desde cedo, né? Que a gente tem que respeitar os mais velhos, só que a gente tem que. Respeito é uma mão de. É uma mão dupla, né? Sim. De duas vias. Então, assim, é uma coisa que eu demorei para aceitar, né? Porque a pessoa mais velha, que ela pode fazer o que quiser comigo, não é assim que funciona. O respeito tem que vir para, né, para que ele também receba. Então, Uhum. acho que assim, isso é uma coisa que hoje eu penso muito. A minha mãe, ela pode evoluir, as minhas tias podem evoluir, a minha avó pode evoluir, evolui muito, bastante. Eu vejo muita evolução nela em várias coisas, assim. Só que eu vejo muita gente na internet falando assim, ai. Se tu não tomar pai e mãe, tu não vai ter dinheiro. Se tu não tomar pai e mãe, tu não vai prosperar e não sei o quê. Como se a gente tivesse que aceitar tudo, perdoar tudo, achar tudo maravilhoso, a tua vida não vai andar. Não é assim que funcionam as coisas no nosso cérebro, né? E aqui Uhum. eu não tô falando de religião ou de crença, até porque a crença vem de acreditar em alguma coisa.
Só que se só acreditar fosse o suficiente para as coisas, né, para acontecerem de fato, eu olharia todo dia pro espelho, né? Chito, é magra e rica e linda. Daí eu seria magra, rica e linda, porque eu estou acreditando, então eu vou ser. Que nem eu tenho fé em Deus, mas é uma questão de, é uma religião, é uma crença. Agora, nem Uhum, isso vai acontecer, não. Eu creio que Deus vai me dar uma mansão não sei aonde. N- Não vai, entendeu? Brotar a mansão lá. Eu tenho que fazer a minha parte, tenho que trabalhar, tenho que ir atrás, tenho que buscar, tenho que perguntar quanto custa. Mas eu já ouvi um monte de gente falar assim, ai, meu sonho é ir pra Paris. Eu falei, por que tu nunca foi? Ah, porque é muito caro. Tu já perguntou quanto custa? Porque foi por eu ter perguntado quanto custa que eu fui. A gente é, sempre acha que as coisas não estão ao nosso alcance, porque a gente nem pergunta. E daí a gente não uhum, consegue alcançar, né? Então, é, isso que tu falou foi muito legal, assim, de tu te posicionar, porque não é que a gente vai faltar com respeito e tal, mas é realmente é colocar limites. sim. E A gente depois falou sobre isso. eu acredito assim que o respeito ele não tem idade. Uhum. Do mesmo jeito que eu vou respeitar uma pessoa que é mais velha, eu preciso respeitar uma pessoa que é mais nova, Uhum. né? Eu acredito nisso aqui, nisso E sim. isso entra um assunto bem grave, inclusive, por exemplo, aquela história que nos forçavam, ai, dá beijo no teu tio, dá beijo na tua tia. Eu nunca forcei meus filhos. Se ele não quer dar beijo a alguém, não quer cumprimentar, uma coisa é ter educação de dar oi, mas a Uhum, gente acha que tem que a obrigação das pessoas ter que abraçando as crianças. Tem gente que não gosta. é, Tipo assim, tem que respeitar, ele é uma criança, ele não quer que invada o espaço físico dele. Então ele não quer e deu, ninguém vai fazer, a não ser que ele permita. E é isso sim, muito legal que a gente entender que a criança, ela é um indivíduo também, ele também merece respeito, ele merece respeitar o espaço dele, né? E é uma coisa que eu tento levar muito isso para os meus filhos, porque senão, o que acontece? Cresce o que a maioria tem de adulto aí, banana que não coloca limites, que as pessoas abusam, fazem o que querem, estão sempre boazinha com os outros, se ferrando, porque não coloca limites, porque na infância aprendeu que não, que todo mundo pode invadir o teu espaço e tá tudo bem, tá tudo uhum, ótimo, né? Então, olha como a gente, mesmo mãe, acho que a gente tem essa obrigação também de se cobrar, de como eu posso aprender a ser uma mãe melhor, né? Para que eu não mais velha, não dê desculpa. Ai, mas na minha época eu não sabia, é. né? Na minha época não Tem tinha isso aí, hein? a informação na palma da mão, né? Uhum, Como que tu não sabia, né? é, Tá, vamos fazer umas perguntas aqui. Tem mais duas perguntinhas, tá? Pra gente hum. encerrar. Então, assim, o que que tu sente que mudou muito em ti? Em ti que eu falo, não tô falando agora, por exemplo, de casa, ou de comida, ou de coisas assim, materiais, digamos assim, né? O que que mudou na Lise mesmo, depois que foi mãe? O que que tu percebeu e falou assim, nossa, eu mudei muito mesmo. Eu sou uma nova pessoa em relação a isso. Ao cumprimento de, primeiro, a horários, a Hum. preocupação e sono. A primeira coisa que muda depois que tu é mãe é o sono, né? Porque tu não tem mais uma Nem noite tranquila precisa. de sono. Tu não tem mais, tu não vai mais dormir. Preocupação, Não né? como, não como tu dormia antes. Porque quando a criança é um bebezinho, a tua preocupação é qual? Será que tá respirando? Hum. Será que virou a cabeça no travesseiro e tá sufocando? Sim, a gente Será que tá com. acorda e coloca o dedo no narizinho assim, né? Tá Sim, respirando. aham, aham. Eu botava assim o dedo no nariz e ficava olhando a barriguinha se mexia, né? Aham. Eu te Aí a confesso criança que eu vai. faço isso até hoje, tá? Meu Deus. Eu também. Eu tenho uma câmera no quarto do meu filho, aí se eu tô de madrugada, eu não tô com preguiça de levantar, eu olho na câmera e fico cuidando se. Ai, a barriguinha tá levantando. Ai, tá se mexendo. É, já posso dormir mais um pouquinho. Meu Deus. É, eu levanto para ver se ela tá tapada, Ah, né? isso Ela também faço. vai fazer 11, mas eu levanto para Uhum, olhar. uhum, Né? Só uma espiadinha assim. Ah, ai, não tá destapado, tem que ir lá tapar. uhum. Eu não sei quando que passa isso, mas, né?
Vamos esperar. Mas esse negócio também de horários, eu voltei a ter horários. Uhum, Porque eu acredito que quando a gente tem filhos, a gente tem que ter algumas. Me fugiu a palavra agora, mas algumas coisas que deixem marcados nele, na uhum. criança, né? Algumas coisas boas. Tipo Então, umas por exemplo, regras ou em questão de ter uma rotina? eu não entendi a primeira palavra. Não, tipo regras ou pensando mais pelo ângulo da rotina? Não, pensando no que ela vai lembrar Hum, do que acontecia na infância dela quando ela for adulta, aham, nessa questão. Então, almoço e janta uhum, sempre tem que ter ela e ou os dois ou um pelo menos junto. uhum, Ela não almoça sozinha e ela não janta sozinha. uhum, Porque desculpa, eu almocei e jantei muitas vezes sozinha. uhum. E se eu tô aqui, ela não precisa fazer isso. Faz questão Ela de manter esse ritual, digamos assim. isso. De ter assim, então, sempre na hora do almoço, a gente almoça eu e ela, porque o pai dela não tá. Mas se ele tá, a gente espera ele tá pronto de fazer o que ele estiver fazendo para almoçar. Uhum, E que nem essa semana ele fez hora extra de noite, e aí eu disse: Tu quer jantar antes do pai vir? Não, eu quero esperar o pai. uhum. Então, esperar até ele chegar para os três jantarem juntos. Ai, que bonitinho. Essas coisas, assim, de fazer as coisas junto, de a preocupação: será que tá bem? Será que, ela vai em tal lugar? O lugar é bom para ela ir? Uhum, Quem são as pessoas que estão lá? O que vai acontecer naquele lugar? Então, essa preocupação mudou muito. E quando uhum, eu era solteira, a minha preocupação antes era com a minha irmã, né? Lá, pequena, eu tinha preocupação com ela. Ah, ela tá bem? Né? Tá tudo certo? Tá tudo certo com ela para que quando a mãe chegue, a mãe não brigue comigo? Era uhum, essa a preocupação. Depois cresci, saí, tô livre, só tenho que me preocupar comigo, uhum, né? Foi. Aí casei. Ainda assim, eu só tinha que me preocupar comigo, porque ele é adulto, uhum, né? Ele se preocupa com ele, que se vire. Ai, sujei as calças. Bom, vou fazer o quê? Troca de calça e vai lavar. uhum, Não posso fazer nada, tu é adulto. uhum, E aí, quando eu engravidei, começou aquele negócio. Não, ela vai ter roupa suficiente? uhum, Ela vai ter comida suficiente? Eu não posso mais comer risoles, pastel e miojo de meio-dia. Eu preciso uhum. fazer uma comida para que ela Tem, tenha. tem um ser que depende de ti, né? Depende É, do teu melhor, né? uhum. Mas eu não posso esquecer nisso que eu também tenho a minha vida. Eu não posso viver só para ela, Uhum, né? Eu preciso ter essa noção assim de peraí, eu não tô mais me cuidando. uhum, Veio há pouco tempo. Não uhum, veio desde que ela nasceu. Até logo depois da pandemia ali, tudo que eu fazia era para ela. uhum, Primeiro, eu vou fazer a comida para ela. Primeiro, eu vou ajeitar as coisas para ela. uhum, Primeiro, tudo ela em primeiro lugar. E depois eu fui notando que eu estava ficando esquecida de mim mesma. uhum, Então, eu não usava mais brinco. Eu nunca roí unha, mas eu não pintava mais as unhas. uhum, Eu não me permitia deixar ela brincando, ou mesmo ela dormindo, e eu ir dormir também no meio da tarde. Por que eu não posso parar e ir dormir? uhum. Eu Mas posso, tem ela que estar vai sempre continuar. fazendo alguma coisa, né? É, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que, sabe? E isso foi assim, da criação mesmo. Uhum, Porque a minha avó, a bisavó, eu era muito criança ainda quando ela morreu, então não tive essa. Saber como é que é. uhum, Mas a minha avó cuidava muito da vida da minha mãe. O uhum, que tá fazendo? Não que tu tá sentada no sofá, tu não tem uma roupa para passar? uhum.
Mas olha tuas janelas que estão sujas, tu tá sentada. Aí, então a minha mãe não sentava, minha mãe não descansava. E isso veio para mim também, porque daí, tu quer sair hoje? Primeiro tu vai limpar a casa, depois tu sai. Uhum, E a minha mãe passava assim, ela passava a mão em cima dos quadros para ver se a gente tinha tirado o pó. Quadro na parede. uhum, Voltem, tirem o pó do quadro da parede, depois vocês podem sair. Para mim, e para minha irmã. E é claro que algumas coisas, assim, eu digo, a Mariane, ela precisa ter o quarto arrumado. uhum, Ela não é uma criança, eu criei ela desde pequenininha. Pegou o brinquedo, brincou, não vai mais brincar, tu vai guardar. uhum. Depois tu pega outro brinquedo. Mas é uma forma de organização ali, Ela, não de cobrança. mente dela organizada também, assim, né? É, então ela não tem o quarto dela virado, Barbie jogada para lá e para cá, essas coisas assim, ela não tem. Ela tem as coisas organizadas ali. Mas ela brinca, ela tem tudo isso. E chega, tipo, ontem de tarde, eu disse: eu vou deitar 20 minutos. Uhum, Tu vai fazer o quê? Eu vou olhar o desenho. Então, em 20 minutos acaba o desenho, tu vai lá me chamar. uhum, Acabou o desenho, ela foi lá, me chamou, eu levantei. Mas eu fui dormir. uhum. Nossa, e hoje Então, em dia, como é difícil a maioria das mulheres se permitir isso, né? a, fa- a fazerem isso, né? Uhum, A pegar um livro e ler um livro. Não, elas vivem muito ali assim para os outros, para agradar os filhos, para agradar o marido, para agradar os vizinhos, para agradar a volta dela e esquece de se cuidar. E uhum. não só se cuidar fisicamente, mas se cuidar mentalmente também. É, porque hoje se fala muito no cuidar como se fosse assim, só tu ir no salão, ou fazer exercício, ou alimentação. Mas não é cuidar do teu emocional, teu mental também, porque É. o que mais cansa uma mulher é a quantidade de coisas que tem na cabeça dela. Uhum. Que é que nem eu falo assim, se tu não lembrar de tirar uma coisa pra descongelar, no outro dia complica. Vai ter que dar um jeito, botar no micro-ondas, senão fica a mesma coisa pra descongelar e tudo mais. Então, tu vê, é tanta coisa na cabeça que tem que pensar que isso dá um cansaço emocional. E aí não tem jeito, tem que arrumar um tempo pra ti. Claro que cada pessoa do seu jeito vai descansar dormindo um pouquinho, outra pessoa vai escrever. Eu já gosto de escrever, de ver filme, de ver série. Mas realmente, antes a gente se sentia culpada, né? Nossa, no meio da tarde eu vou parar pra ver um filme. Poderia estar fazendo tanta coisa. Mas se hoje eu não tenho paciente, por que que eu não vou? Meu filho tá na escola, minha filha já é grande, né? Mas é difícil no início mesmo a gente ter esse entendimento. Mas no meu caso, que eu tive dois, o segundo eu já percebi que foi melhor. Essa cobrança, assim. Já eu Uhum. percebi que era mais leve, assim, parece, essa obrigação, sabe? Eu acho que o primeiro filho a gente fica mais noiada. O segundo dá uma aliviada que, tipo assim, ai, no fim deu tudo certo, não precisa fazer isso aqui. No final dá tudo certo, e no final É. também a gente tem que saber que eles vão se traumatizar igual, tá? É 110% de certeza que algum trauma eles vão ter. A gente pode ir tentando fazer ou não. Então, assim, vamos fazer o nosso melhor, né? E É. traumatizados eles vão ficar. Não, não... Eu não vou ter o segundo para ver como é que é, né? Mas igual tu vai ver com a tua filha, que não assim, tu fazer de mais traumatiza, tu fazer de menos traumatiza, fazer assim traumatiza, fazer assado traumatiza. Mas aí que bom que eles podem crescer e fazer terapia também, né? Mas no momento, quem mais tem que fazer, eu vejo assim, sempre. Hoje se coloca muitas crianças, né, para terapia e tudo mais. E se a criança tem algum tipo de patologia, é legal fazer. Mas eu vejo que quem mais precisa é as mães mesmo. Uhum. Porque as mães que não se curaram por esse monte de trauma, eu também, a minha mãe, mas ela trabalhava fora, mas eu lembro que a minha mãe e meu pai controlavam isso, tinha que limpar tudo, a gente morava em apartamento com carpete, tinha que aspirar todo dia. Eu fico pensando hoje, mas que noção, né? Mas esperar Aham. todo, por que tu esperar todo dia um carpete? E tinha que, aí meu pai, eu lembro que ele me ensinou a limpar o espelho, na época tinha uma técnica com jornal, não lembro mais, mas que ficava impecável o espelho, assim. Aí tinha que limpar a pia, aí não podia ter louça, não podia, tipo assim, tirar o pó. E era bem isso, era todo dia tem que fazer. Daí eu lembro que ele sempre brigava, igual faltava alguma coisa, até que eu comecei a ficar mais.
espertinha, a rebelde, adolescente, eu pensei, se eu faço, eles brigam. Se eu não faço, eles brigam. Vão brigar igual, todo mundo fazer. Aham. Já que vão brigar igual, então eu não vou fazer, porque daí eu não me estresso, né? Mas é que daí o castigo era tipo um mês sem TV, e o TV pra mim era a minha vida. Aí eu ia lá e fazia. E daí aí descobriram o calcanhar de Aquiles, né? Daí o negócio era mais embaixo. Ainda bem que o apartamento era pequeno, né? Fico pensando, meu Deus, se fosse depois. Mas como é, né? E engraçado que parece que a gente fica com todos esses traumas e acaba querendo ser diferente com nossos filhos. Porque eles Uhum. também têm que aprender, né? Eu vejo que eu exigi muito pouco da minha filha, assim, de limpar e tudo mais, sabe? De botar ela para ajudar, botar para fazer. Uma, porque eu penso que filho não é empregada. Uhum. É o que eu penso mesmo. Ela tem que ajudar, claro, mas é ajudar. Eu acho que a família se ajuda. Ninguém tem obrigação. É Todo mundo fazer junto. ajuda. É, fazer junto. Agora, não obrigação, tipo assim, sua mãe é a minha filha que lava, que limpa, não sei. Que isso, é minha empregada agora? Eu já Uhum. não concordo com isso. Mas ao mesmo tempo, essa filha, agora vai morar sozinha, a pessoa aprende. A minha irmã não gostava de fazer nada em casa hoje que ela mora sozinha, tem toque até. De tão neurótica por limpeza que ela ficou. Então, assim, a pessoa vai aprender igual, né? Ela vai aprender. Não que a gente não possa ensinar, eu ensinei alguns pratos que minha filha gosta de comer e tal, pra fazer, porque eu adoro cozinhar, mas ela não é tanto ainda assim, né? Mas eu ensinei o que ela gosta de comer, que é algumas coisas específicas, assim, né? Pra ela se virar. E depois ela vai aprender mais coisas. Então, na verdade, se tu for olhar pra nossa história, a gente aprende mesmo é com a vida, né? É, É na é. vida que a gente Mas aprende. eu acho que o que a gente faz agora para os filhos é ensinar, mas para facilitar a vida deles, para eles não ter que aprender tudo cru como a gente teve que aprender, Uhum, uhum, né? A gente já mostra ali o início do caminho. Tá aqui. Tu quer abrir a porteira e seguir? Ou tu quer esperar? Ah, eu vou esperar. Então tá. Esse aqui é o caminho. Quando tu quiser, tu volta aqui e segue. uhum. Eu acho que é nesse sentido, assim. Né? Porque também precisa ter a parte de desenvolver sozinho, né? Faz parte, a gente É. te dá o início, mas eles têm que. Mas uma coisa que tu falou, que eu acho que dá pra gente encerrar bem, assim, que eu acho que acaba mudando muito de quem nós éramos antes de ser mãe e de quem nós nos tornamos depois de ser mãe, é a questão realmente da preocupação e o cuidado. Eu acho que isso é meio geral, assim, claro, né? Tem, tem exceções de mães, mas eu acho que exceções bem pequenas, porque mesmo as mães, assim, com mais problemas emocionais ou que tem muita dificuldade, às vezes até em se posicionar, mesmo como adulta, não sabe se posicionar no trabalho, ou com os parentes, ou com os amigos, não sabe dizer não, não sabe colocar limites, mesmo uma mãe com várias limitações, o que todas nós temos em comum é a preocupação com o filho de realmente assim, né? Eles se tornam, eu não digo assim, a nossa maior prioridade, mas na maioria das vezes sim. É. Independente da mãe, pode ser a mãe mais louca, mas acaba sempre assim que o filho é prioridade, né? A preocupação, Uhum. a gente pensa primeiro neles, se eles estão bem e tudo mais. E que eu acho bem natural isso acontecer também, né? Só, o ruim é quando É. a gente faz isso ao extremo. E aí a gente fica de lado, né? É Uhum. isso aí que tá o problema, porque depois pra gente se encontrar de novo é bem difícil, né? Porque os filhos vão crescer, é a ordem natural da vida. Claro que hoje em dia tem 30 40 anos, um monte de filho morando com os pais, mas a ordem natural da vida é os filhos crescerem e saírem para ter a família deles ou a casa deles, se não quiser ter família, não importa, é a vida deles, né? Eu tô achando o máximo que a minha filha com 18 anos já tá indo para a vida dela. Eu tô achando o máximo, porque senão, imagina quem ela vai ser nos 30. Já vai alcançar a Sim. independência assim tão cedo, né? Mesmo assim, ela sabe que tem um suporte, que tem um porto seguro, que tem para onde voltar, né? Ninguém tá expulsando ela de Uhum. casa, ela tá indo viver o sonho dela, né? Então, eu fico muito feliz, porque eu tenho amigas que moram com os pais ainda com 30 e poucos anos e tal, e são pessoas maravilhosas, mas eu vejo como terapeuta, principalmente o quanto aquilo limita o potencial delas. Porque, querendo ou não, para os nossos pais, a gente nunca envelhece. Se tu falar com a tua mãe, ela vai. Para ela, tu não é uma adulta que é mãe ou bem-sucedida, tu é a filha. Não importa quantos anos tu tenha. Então, quando tu mora, querendo ou não.
A mãe, às vezes, ela vai ter sempre a roupinha ali pra te limpa, vai ter a comidinha, vai ter não sei o quê. Então, se alguém tá fazendo, tu não tá precisando se preocupar. Uhum. E daí depois, imagina, são muitos anos assim. E aí depois, quando tu vai sair do ninho, já mais velha, olha, vai penar, viu? É, e aí tanto tu sofre quando tu sair mais velha, Uhum. quanto os outros vão estranhar as tuas reações. Exatamente. Porque aí tu vai ter que te posicionar. Uhum. Aí tu vai depender de ti. Uhum. E aí, para tudo que tu dizia sim antes, tu vai começar a dizer não. E aí vão vir os julgamentos. Ah, porque quando morava com a tua mãe, tu não era assim. Uhum. E aí vão começar a vir essas coisas assim. E nessa hora, acho que muita gente acaba voltando para casa dos pais, porque, nossa, agora eu não tenho mais amigos. Uhum. Agora que eu não posso mais sair para festa todo dia, eu não tenho mais amigos. Então eu vou voltar para casa dos pais, onde eu vou ter o suporte ali, Uhum. alguém para cuidar de mim, alguém para ficar ali comigo, e eu vou ter tudo pronto, quase que de bandeja ali, porque as mães geralmente Sim, entregam as coisas de bandeja para os é filhos, né? normal, né? É natural. É. E aí vai ter esse estranhamento, e daí vai vir aquela parte que a gente falou lá no início, que tu falou, de, né, nossa, como ela tá grossa agora. Uhum. Então, o que que eu Sim, eu faço? tô louca falar sobre esse assunto, ele, só que a gente vai ser só na temporada 2 eu acho. Porque isso é o que mais. Isso não no sentido dos pais só especificamente, mas o que mais está causando imaturidade nas mulheres entre 35, 45, 50 anos é essa questão de dependência emocional, no sentido assim, de ter que pedir ou justificar. Por exemplo, uma mulher com 30 anos que mora com os pais que, querendo ou não, tu tá morando com eles. Se tu vai sair, que é normal, tu é solteira, ou tem namorado, tu vai sair, tu vai ter que dar satisfação, tu vai ter que dizer que horas tu volta, tu vai ter que cuidar o horário, cuidar o silêncio, tu vai ter que talvez se preocupar que no outro dia tu não vai dormir até meio-dia porque é chato, as pessoas estão lá na casa, tudo mais. E ao mesmo tempo, mulheres que não têm dinheiro e às vezes dependem do marido, mas não têm um combinado legal com o marido em relação a isso, por ser uma escolha. Também, então, tudo que tem que justificar, pedir, quem justifica e pede é a criança. Então, Uhum, aí começa o problema da geral que a gente olha na internet, a gente vê, meu Deus, quanta imaturidade está acontecendo quando tu lê os comentários e tudo mais, né? E é um assunto bem profundo e meio polêmico, até que eu acabei deixando para a temporada 2 porque essa eu foquei nas mães, porque daí eu acho que o assunto, o buraco é bem mais embaixo. E aí vai ser, olha, aí eu faço questão de trazer, inclusive, alguém que mora com os pais ainda, porque eu sou assim, aí vamos botar o fogo no parquinho. é. Mas o pessoal Vamos da cutucar a temporada onça. deu sorte, porque o próximo assunto, o episódio 2 para já deixar aqui, né, o assunto para quem viu, quem ficou até o final para assistir. O próximo episódio é como foi a transição de carreira pós-maternidade. Que tem vários tipos, e eu achei legal que essa mãe que vai conversar comigo, ela não mudou de carreira porque o filho era pequeno. Tipo assim, é muito, muito comum, é um dado estatístico muito comum, né? A mulher tá trabalhando lá, daí ela vira mãe e ela começa a empreender. Porque, eu vou ter tempo Uhum, para meus filhos. A doce ilusão, né? Que se tu empreende mesmo uma empresa, olha, tu tá ali de corpo físico, mas emocionalmente tua cabeça tá em tudo que é lugar, né? Menos ali presente, às vezes. é. Mas eu achei legal porque ela não, ela fez a transição já com, não lembro se era filha ou filho adolescente, porque precisou, e ela vai contar o porquê. Então achei legal de Uhum, trazer esse outro ângulo, assim, né? Porque é legal que a gente converse, começa a refletir, e a ideia desse podcast é gerar essa reflexão da gente como pessoa. Porque hoje essas redes sociais virou tudo ponto de venda, né? De sim. trabalho. Quem sou eu? Eu sou terapeuta que vende sessão, nananã. Mas quem sou eu por trás? Né? Como que a pessoa. Eu jamais contrataria, por exemplo, uma terapeuta ou psicóloga que eu não me identifico. Sabe que eu não tenho empatia? Eu olho, Uhum, gostei dessa pessoa.
Por quê? Porque é assim, nós somos assim, né? A gente tem, é normal, a gente às vezes nem sabe que não gosta da pessoa. Aí tem aquele papo, não gosta porque tu viu nela algo que tu tem. Ai, aí é já assim, meu Deus, da onde tiram essas frases? Não, a gente às vezes é só porque a pessoa é diferente, não tem, a gente acha que os opostos se atraem, mas a verdade é que os semelhantes se atraem e conseguem conviver juntos. Uhum. Os opostos podem até pegar um fogo ali, né, no início. É, Mas mas vai passa. conviver. Tu imagina um casal que um é festeiro e outra é caseira. Tu acha que conviver junto? O cara vai querer sempre fazer festa, a mulher vai querer sempre ficar em casa. Como que eles vão chegar num acordo? E se não tiver, e se não chegarem nesse acordo, quanto tempo vai durar o casamento? Né? E eu Como é vejo que vai ser? que o meu casamento é um sucesso por isso. Eu e meu marido, a gente, mesmo ele ter um temperamento diferente do meu, ele é fleumático, eu sou sanguíneo, a gente se completa no temperamento, mas a gente tem os mesmos valores, os mesmos objetivos. Nós somos caseiros, a gente gosta de filme, de série como lazer, a gente gosta de viajar, a gente não gosta de festa com um monte de gente, a gente tem horror de povão junto, lugar um monte cheio. Então, assim, a gente tem muitas coisas muito parecidas, então é tudo tranquilo, porque o que um quer, o outro também quer. Uhum, Então não dá atrito. Então não tem como ter briga. Agora, tu imagina se for diferente. Ou a mulher vai ter que, é, tipo assim, deixar o marido, então vai, o marido vive na rua, ela vive em casa, mas aí começa a remoer, né? Tá aham. sozinha, o que tá acontecendo, né? E o marido lá remoendo também, né? Minha mulher é uma chata, aí os amigos falam, tua mulher é uma chata, não quer vir, não sei o quê. Mas, olha, depois que passar a primeira temporada falando das mães aqui, a segunda temporada vai ser relacionamento. Daí o fogo no parquinho vai pegar. Por enquanto a gente ainda tá nas mães, estamos tranquilos, né? Estamos tudo aqui na É. paz, né? Lizzy, mas pra gente encerrar, tu quer deixar alguma mensagem final? Quer dizer alguma coisa? O palco é seu. Eu quero dizer que por mais que a gente faça tudo que a gente pode, a gente nem sempre vai agradar os filhos, e nem a família, e nem ninguém que está por perto. Uhum, Então, eu acho que as mães têm que se sentir bem tranquilas quanto a isso. De uhum, que hoje deu para fazer tudo que tinha planejado? Deu. Amanhã vai dar? Nem sempre. uhum, Então, ninguém tem que se matar por isso, porque não deu tempo para terminar tudo que estava planejado. A uhum, gente, depois que é mãe, a gente começa a dar prioridades para algumas coisas. uhum, Mas dentro dessas prioridades, a gente não pode se esquecer, uhum, porque a hora que os filhos crescerem e saírem, se tu tem ainda o marido, é ele que vai estar ali contigo. E uhum, se acontecer alguma coisa no meio do caminho e tu estiver sozinha, como é que tu vai viver estando sozinha? Se a tua vida inteira tu deu prioridade para os teus filhos. uhum. E Acho que é depois que a gente bota, bem depois que encerrar mesmo. depois que a gente bota no mundo, é pro mundo. Eles não vão ficar a vida inteira embaixo da saia da gente, né? Eles não são para nós, né? É. Eles não são nossos, né? Eles Uhum. são do mundo, né? A gente É. só ajuda eles, né? Aham. A gente Aí, guia, a gente mostra o mapa, né? Se uhum, eles querem seguir o mapa como a gente pensou e mostrou que seria o melhor caminho ali, não digo o melhor caminho, mas o caminho do bem, uhum, eles vão seguir. Agora, a gente não precisa se martirizar e acabar com o psicológico da gente se eles não seguirem esse lado. uhum. A gente fez o que pôde fazer. Adorei. Ai, muito obrigada, viu, Lizzie, por ter aceitado esse convite logo no primeiro Imagina. episódio, né? Já assim, já começando na fogueira. Obrigada pela tua confiança, pela tua disposição em contar, né? Em ser honesta e contar coisas assim tão íntimas da tua história. Obrigada por esse tempo, por esse espaço. Espero que mais mulheres possam também refletir sobre o que nós conversamos, pensar sobre a sua vida. Que a ideia é essa, né? Que a gente tenha um tempo para gente ser ouvida. Porque o que eu sinto depois que a gente cresce, é muito difícil fazer amizade, né, na vida Uhum, adulta, até pela correria da vida. Mas eu sinto que o que mais as mulheres precisam e que mais está faltando é serem vistas. E ser vista, né, não é aquela coisa tanto que se fala hoje em dia de reconhecimento, de aplauso. Não, ser vista de verdade,
como nós somos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, é a gente se acolher, né? É a gente não julgar tanto uma outra, porque as mulheres são a primeira a julgar. Quando tu lê comentários de post na internet, tu vê sempre as mulheres, sabe, acabando com a outra, julgando a outra, em vez da gente poder estar se ajudando e acolhendo, ou então perguntando como eu posso ajudar, como eu posso ser útil, que cada uma está vivendo, né, as suas dificuldades ali por trás. E eu acho que as mulheres são muito fortes. A gente mostra muito pouco as nossas vulnerabilidades, né? A gente Uhum. aprendeu a ser forte muito cedo, como tu mesmo contou pra gente aqui, né? Então, que a gente possa cada vez mais abrir espaço para ter direito a sermos nós mesmas e sermos vulneráveis também, sem ter medo que alguém vai nos julgar por causa disso, né? É, E também, assim, deixando já um espaço aqui no final, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo. Eu tenho um teste aonde ele te diz, ele te entrega um diagnóstico por e-mail, é gratuito, tá? Não vou vender nada aqui nesse vídeo. Ele é um teste gratuito onde tu descobre qual ferida emocional que está sendo mais latente na tua vida hoje, no teu presente. Claro que ela acontece no passado, mas o impacto dela é hoje. O que que ela está travando a tua vida hoje? Então, se tu clicar nesse teste aqui embaixo, tu pode fazer o teste, descobrir qual ferida está te travando. E aí, se tu tiver interesse, né? Tem gente que não tem, acredita, tá? Tem gente que não tem interesse em resolver os seus problemas, porque a gente também acostuma a viver com eles. Isso também é bem forte em nós mulheres. A gente acha que a gente aguenta até chegar ao limite que a gente não consegue aguentar mais, né? Então, quem é. quiser fazer o teste, clique aqui. A Liz já fez o teste dela. Aí você descobrir, você vai receber o seu e-mail gratuitamente. Então, você tendo consciência, fica mais fácil para resolver. Tá bom? Obrigada, viu, Lizzy? Um ótimo. Imagina, Agora já é final de dia aí. Um ótimo final de dia para ti. E obrigada de novo por estar aqui. eu que agradeço. Qualquer Beijo. coisa, tamo aí. Beijo, tchau. Beijinho. Tchau, tchau.